Parece que você está extremamente familiarizado com este material, Lei Lin. No mínimo, você deveria ter lido algo semelhante antes. Cassia primeiro acenou com a cabeça, antes de sorrir ironicamente. Lamia Air pode nutrir a linhagem da serpente gigante Kemoin dentro de nossos corpos. Eu não vou entrar em detalhes, mas é útil o suficiente para ter outros brigando com você por isso. Ninguém que tenha algo vai querer vendê-lo. Além disso, será usado no momento em que alguém o descobrir. A razão pela qual eu sei é que o mentor Gilbert tinha obtido tal material quando era mais jovem. Isso foi uma grande surpresa para Lei Lin. Dado quanto a linhagem da serpente gigante de Kemoin havia se deteriorado até agora, a linhagem da geração atual não poderia ser considerada extremamente pura. No gargalo antes do reino da Estrela da Manhã, a atual linhagem no clã Ouroboros só poderia fornecer um pouquinho de ajuda. Por outro lado, uma vez nutrida, essa linhagem seria muito fortalecida. Não só permitiria que Arlocks mais fracos avançassem rapidamente na hierarquia, como também estabeleceria uma base sólida para seus avanços futuros. Talvez esse tenha sido o principal motivo do sucesso do avanço de Duke Gilbert para o reino da Estrela da Manhã. Lei Lin só podia suspirar, desamparado. Esse tipo de material de alto nível não era fácil de adquirir, e um deles exigia força e fortuna suficientes para colocar as mãos nele. Naquele mesmo instante, Lei Lin notou que a expressão de Robin tinha se distorcido. Lei Lin colocou na memória antes de irradiar e mudar de assunto. O estudo de Lei Lin no Onyx Castle. O banquete já havia terminado, e um atendente tinha atualmente levado Robin até aqui. Abriu a porta e entrou antes de recuar com uma reverência. Lei Lin estava sentado em um sofá, o copo em suas mãos cheio de vinho tinto escuro que estava ondulando sob a luz. O vinho produzido neste ano é, na verdade, minha coleção pessoal. O Sr. Robin também quer um copo. Lei Lin rodou o vinho no copo. É claro, Robin sentou-se em outro sofá e pegou um para si mesmo. Depois de derramar uma pequena quantidade, ele rodou o vinho também, seu rosto expressando seu prazer. Vinho de uva fabricado durante o ano da colheita. É uma visão rara nos dias de hoje? Parker e o resto enviaram para mim. Aparentemente, foi uma homenagem de alguns membros da realeza nos arredores Lei Lin riu. Ele não estava interessado em nada que fosse puramente por prazer, e passou para o tópico principal depois de algumas brincadeiras. Quando a questão do Lamia Air surgiu hoje, senhor, você parecia ter algumas ideias sobre isso. Robin apertou os olhos e inalou profundamente a fragrância do vinho tinto. Desde que o idoso estava disposto a ver, a informação deve ser algo que possa ser compartilhado. Por favor, indique suas condições. Bom, esse é o Lei Lin que eu conheço. Robin elogiou antes de tomar um gole. Ele continuou, não apreço algo parecido, mas eu preciso que você mantenha o que você ouve hoje em segredo. Esta informação não pode ser vazada. Não tem problema, eu juro pela honra da minha linhagem real. O rosto de Lei Lin era solene quando ele fez um juramento. Quando duas partes estavam em um certo nível de força, até acordos casuais seriam obrigatórios, muito menos um juramento como esse. Isso fez Robin sorrir. Eu tenho algumas pistas sobre o Lamia Air. Antes que Lei Lin pudesse perguntar mais, ele continuou, recebi informações de que na região oriental da Terra Esquecida, foi encontrada uma dimensão de bolso. A Terra Esquecida. Lei Lin acariciou seu queixo. O Aiship rapidamente vasculhou o banco de dados em busca de informações relacionadas à Terra Esquecida. A saída de danos de um mago da Estrela da Manhã foi imensa. Suas técnicas finais tinham poder semelhante às bombas nucleares e tinham a capacidade de eliminar países. Assim, o continente central assinou um acordo de paz que proíbe o uso arbitrário de técnicas finais, restringindo o Morningstar Magi de usar toda a sua força. Ainda assim, mesmo com tal contrato, algumas disputas aumentaram ao ponto de a batalha ser inevitável.
Os confrontos entre os magos da Estrela da Manhã ainda ocorriam e devastavam a Terra todas as vezes. Em Twilight Zone, 2 magos da Estrela da Manhã destruíram inadvertidamente as passagens que o ligavam ao resto do mundo dos magos, isolando o lugar por milhares de anos. Mesmo no vasto continente central, com Morningstar, Radiant Moon e até Brea Kingdom Magi vigiando, tais batalhas ainda causariam uma grande quantidade de danos à área. Além disso, algumas regiões ser danificado na medida em que não houve retorno. Todas as espécies sencientes seriam extintas e partículas elementares começariam a vazar sempre que alguém visitasse a área, fazendo com que a força de um mago visitante caísse muito. Gradualmente, algumas das áreas afetadas se tornaram terras da morte. Apenas espécies estranhas e condenados que não poderiam se misturar com o resto suportariam as dificuldades do meio ambiente e se estabeleceriam ali. A Terra Esquecida era um desses lugares. Diz a lenda que em condições tão vil todos os seres se esforçariam para promover sua força e evoluir em uma direção horrível. Com o tempo, eles formariam uma raça extremamente estranha, e o lugar estaria repleto de perigos. Qual dimensão de bolso? Perguntou Leilin, recebendo uma má premonição. Dimensões de bolso não eram naturalmente raras no continente central, e o próprio clã Ouroboros tinha o poder de construir uma delas. Embora as principais potências do continente central estivessem focadas em viagens interdimensionais, os rankings 2 e 3 ainda construíam dimensões de bolso. Mas os recursos na Terra Esquecida eram extremamente pobres normalmente. Que uma dimensão de bolso, um tipo de região conhecida por ser rica em recursos, aparecesse lá levaria a muita competição e derramamento de sangue. A dimensão do bolso deve ter sido danificada durante o confronto entre o Morningstar Magi. Devido às suas habilidades regenerativas, uma pequena parte foi preservada e foi desenterrada recentemente. Robin pousou uma taça de vinho, o rosto solene, ainda tingido de ganância. Mesmo que o subordinado que descobriu a região misteriosa estivesse sob uma maldição muito poderosa, e morreu dolorosamente imediatamente depois de me entregar a inteligência, pelo menos eu obtive algumas informações. Se você olhasse para isso, Robin tirou uma folha preta. Uma vez que apareceu, Leilin sentiu a linhagem dentro de seu corpo pulsando. Ele suprimiu as reações peculiares de seu corpo e o tomou. Embora fosse uma folha comum com veias verdes, havia uma aura persistente em sua superfície que fazia suas pupilas se dilatarem. Mesmo que a aura fosse muito fraca, ela não podia, no mínimo, ocultar a forte essência por trás dela, e até mesmo fez com que Leilin ficasse com medo. A aura do Lamia. Diz a lenda que o Lamia poderia controlar serpentes gigantescas através de feitiços. Não é de admirar que eu me sinta desconfortável. Leilin suspirou aliviado. Essa folha veio da dimensão de bolso. A antiga Lamia era um ser aterrorizante no reino da lua radiante. Embora houvesse espécies de meias cobras meio humanas no mundo dos magos, a antiga Lamia era uma espécie totalmente diferente. E apenas a aura ameaçadora do Lamia poderia deixar Leilin apavorada. Sim, Robin assentiu. De acordo com minha inteligência, há uma enorme dimensão de bolso cheia de recursos. Pertencia a uma organização de bruxos dos tempos antigos. Como você sabe, desde que seja uma organização Warlock, devido às limitações da linhagem de Warlocks, eles são os mais apaixonados em coletar Bloodlines para misturar e modular em seus experimentos. Como resultado, você poderá encontrar muitos materiais que Warlocks precisam urgentemente. Agora eu entendi. Você deseja explorar, mas não tem mão de obra suficiente. Leilin entendera os planos de Robin. Mesmo que houvesse certo nível de perigo, ele ainda estava preparado para viajar até lá. A tentação do cabelo da Lamia, ao lado de muitos outros recursos da linhagem, era suficiente para que ele enfrentasse o perigo. Sim. Além de você, eu também convidei Kessa. Robin assentiu com a cabeça.
Mesmo que eles fossem todos de 3 Warlocks, a linhagem de Kemoin e a linhagem Black Orhausnak tinham uma grande diferença. Sob ele, havia uma geração mais jovem da linhagem da serpente gigante Kemoin que havia acabado de chegar à 3ª posição, e o resto de seus subordinados podiam, no máximo, atuar como assistentes, e não eram muito úteis. Parece que há mais riscos. Leilin se inclinou para trás. Quanto ao motivo pelo qual Robin não convidou Lucian, que estava na Crystal Phase, ou até mesmo relatou diretamente a Gilbert, Leilin não precisou pensar muito para entender as razões. O próprio Robin estava na fase hidráulica e, com Kessa e Leilin na fase de vapor, ele poderia suprimi-los facilmente. Se eles ligassem para Lucian, como distribuiriam o rendimento potencial? E se ele informasse seu mentor, pode não haver muitos recursos para ele. Claro, Robin tomou a decisão depois de examinar sua força. Ele sentiu que, se os 3 se unissem, eles seriam capazes de obter os recursos na região misteriosa. Mesmo que encontrassem obstáculos que não conseguissem superar ou não conseguissem ter sucesso, ainda haveria tempo para convidar Lucian ou Gilbert. Não tenho perguntas. Quando partimos? Perguntou Leilin. Não há pressa. Eu tenho que fazer preparativos no meu fim também. Eu preciso de mais 2 meses. Após 3 meses, vamos nos reunir na sede e partir juntos. Robin disse o tempo específico e, ao mesmo tempo, colocou um documento na mesa. Esta é a inteligência sobre a Terra esquecida e a dimensão do bolso. Você deveria dar uma olhada e se preparar de acordo. Consegui. Até 3 meses depois, na sede, Leilin assentiu e se levantou para mandar Robin para fora da sala de estudos. Depois disso, ele se sentou e não pronunciou uma palavra. O Aiship examinava rapidamente os documentos que Robin deixara para trás e fazia comparações e deduções. Não há problemas com os dados. Parece que Robin é sincero. Leilin acariciou seu queixo. Os dados relacionados à Terra Proibida que Robin havia fornecido eram geralmente semelhantes em termos de conteúdo aos dados que o Aiship coletara, e eram ainda mais abrangentes e detalhados. Areia movediça. Que nome estranho para uma organização. Isso é uma organização de Warlock? O Quicksand foi a organização que criou a dimensão de bolso. A lenda dizia que era uma organização baseada em bruxos, mas era diferente daquela do clã Ouroboros que só aceitava Warlocks da mesma linhagem. Em vez disso, era heterogêneo e aceitaria Warlocks de qualquer linhagem. Como resultado, a condição dos membros era extremamente complicada, e havia até alguns membros com linhagens que só eram ouvidos no folclore. E essa dimensão de bolso parecia ter sido construída pela organização Quicksand, como um lugar destinado à experimentação na modulação e combinação de linhagens. É claro que, por mais formidável que tenha sido a Areia Brisa, ela desapareceu na antiga Guerra Final e agora era uma região misteriosa e abandonada. Mas Leilin aprofundou os seus pensamentos.